Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes das Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, até que ponto temos coragem de parar e pensar o que nos acontece? Até que ponto nós temos coragem de pensar as nossas limitações humanas e como nós vivemos? Pois bem, José, o insignificante, respondeu de modo muito prático àquilo que ele sofreu, com a certeza de que Deus age favoravelmente e o povo de Israel vai colher as consequências de um mal que os irmãos de José tiveram a coragem de realizar. Mas tudo isso se deu por uma única coisa que está na primeira leitura: de escravo, José vai tornar-se um grande chefe. Quando tudo parecia ter um fim, a história
continua de outra forma. Qual é a razão pela qual José vai tornar-se escravo? E aqui tem, por trás dessa pergunta, um grande ensinamento prático à nossa quaresma. A quaresma é esse tempo no qual nós podemos nos livrar daquilo que nos escraviza. O que te faz escravo? José vai tornar-se escravo não por uma escolha própria. Aí é que está, até que ponto nós somos culpados por aquilo que nos acontece. A primeira leitura diz que Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque a causa do sofrimento de José, porque ele nasceu na velhice. Tinha uma túnica muito longa, por sinal, de mangas longas, bonita. Mas é exatamente o que vai acontecer ao Filho de Deus que nós ouvimos hoje no Evangelho. Se o pai de José o amava, Deus responde àquilo que a humanidade tem a coragem de cruelmente fazer a ele, com amor. E faz aliança. Deus não apenas ama, mas faz aliança. E lá no Antigo Testamento multiplicou-se o número dos profetas. São os empregados de que nos fala o Evangelho hoje, que este homem que viajou para o estrangeiro pediu para ir buscar os frutos no tempo certo e não encontrou. Meus irmãos, diz que o proprietário enviou o filho. O Evangelho aponta a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, como Pai, enviou o seu Filho como última e definitiva oportunidade de salvação para o povo de Israel. E é a partir desse filho que foi rejeitado, desse filho que foi crucificado, que também devemos olhar para a nossa vida e aí sim pensar a nossa humanidade a partir do Cristo rejeitado. Pensar a nossa humanidade a partir do Cristo crucificado. Se por um lado a referência aos profetas não podia ser mais clara, Cristo, o Filho do homem, o Filho de Deus, também foi enviado. E é nele que nós encontramos a nossa salvação. A parábola retrata o que acontecerá ao Cristo com um tom de violenta polêmica. Não sei se vocês prestaram bem atenção. Como acontece de modo violento a morte dos que foram enviados, a morte do herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da herança. Nós não temos tempo para entrar no argumento sobre a herança. Mas vinde, vamos matá-lo. As razões pelas quais o Cristo vai sofrer e as razões pelas quais José sofre. E quais são as razões pelas quais nós estamos sofrendo? Até que ponto o nosso sofrimento depende de nós, depende das nossas escolhas? E tudo isso que acontece à pessoa do Cristo, tudo no Evangelho está direcionado à morte do Filho, que será glorificado. Aí sim, a esperança é certa. No Cristo glorificado, a palavra diz que os humilhados um dia serão exaltados.
mas a partir do Cristo que foi humilhado. Meus irmãos, eu gostaria hoje de falar sobre uma realidade que é, na verdade, um dos limites humanos que aparece na primeira leitura, aparece no Evangelho que nós ouvimos. E qual é essa limitação humana? A inveja. Pouco nós falamos sobre a inveja, que está ligada, do ponto de vista psicológico, à vaidade e ao poder. O que no fundo está na primeira leitura é a vaidade. O que no fundo está no Evangelho é o poder. Mas como a inveja? Porque existem os sinais discretos da inveja. Como perceber se eu sou uma pessoa invejosa? Passa uma pessoa num carro, meu Deus, que carro! Alguém comprou uma casa nova, meu Deus, que casa! As mulheres, estava vindo para a missa, vi que uma, não vou citar o nome porque eu não combinei com ela que falaria o nome, mas eu sei quem é, vinha com um cabelo Chanel bonito. A inveja também atormenta as mulheres. A mulher passa, que cabelo! Ela fica até meio perdida no tempo. Que cabelo foi esse? Aí pergunta discretamente, qual foi mesmo o cabeleireiro que você foi? Eu não tenho esse problema, né? Graças a Deus, né? Não tenho esse problema. Mas os sinais discretos da inveja aparecem também quando nós falamos, que sorriso essa pessoa tem? Ou que felicidade! Onde você se encontra aqui? Porque a inveja interfere sim nas nossas ações. Quando nós nos comparamos, todo e qualquer tipo de comparação no meio social, diz de pessoas que estão movidas por este tipo de sentimento. Porque em algum momento nós nos sentimos desprestigiados quando o outro está numa posição melhor que a nossa. Depois leiam novamente a primeira leitura. Tudo eu extraí da primeira leitura. Os irmãos de José sentiam-se desprestigiados, porque José estava numa posição que aparentemente era melhor que a deles. Sentimento de tristeza, de desânimo. Nós nos sentimos humilhados pela posição melhor do outro. Isso é inveja. Nós nos sentimos desprestigiados pelo sucesso que o outro tem, e por isso as nossas reações agressivas. Não digo das pessoas que agridem fisicamente, eu me refiro àquelas pessoas que dentro têm reações que são reações agressivas. Ficam irritadas. Primeira leitura. Aí eu faço uma pergunta. Tenho inveja, mas o que o outro fez de propósito para que eu fosse uma pessoa invejosa? E se formos analisar, nós vamos chegar à conclusão de que o outro não fez absolutamente nada. Termino dizendo, 2 tipos de atitudes que nós podemos ter para acabar com esse tipo de limite humano que, de certa forma, todos nós temos. Primeira coisa, nunca agredir de volta. O sentimento de vingança. A segunda coisa, alegrar-se com o progresso do outro, com os bens que o outro tem. Porque, desta forma, nós estamos evitando a reciprocidade na inveja. Poderia dar um testemunho, um exemplo,
Mas quero entender que vocês já compreenderam que a inveja talvez deveria ser também ligada à nossa prática penitencial. Então, a pessoa que tirou o chocolatezinho, ao ver o chocolate, deveria lembrar-se: não posso ser invejoso daqueles que não estão fazendo penitência de chocolate. Porque tem gente que sente inveja até nessa hora. Fez a penitência, ninguém te pediu para fazer. Você fez porque quis. Aí vê a outra comendo chocolate. Mas que chocolate gostoso.